Oi, meu nome é Tainá e eu sou artesã lá da Arte Fios Crochê. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse modelo de bolsa utilizando apenas um rolinho de fio de malha. Separa sua agulha e seu fio e bora crochetar! Nós vamos precisar então do fio de malha. Eu utilizo o fio de malha Premium, esse aqui é lá da Ouro Fios. É a cor mostarda, eu vou deixar o link deles na descrição. E uma agulha que seja compatível à espessura desse fio. Vamos iniciar fazendo 12 correntinhas. Já vou fazer o meu nozinho inicial aqui. E a partir de agora, eu vou subir as 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz as minhas 12 correntes, eu vou virar elas e eu vou voltar contornando com pontos baixos. Eu vou pegar já, ó, aqui atrás, nesses carocinhos que se formam atrás de cada correntinha, ó. Você vai virar o seu trabalho e vai ver que atrás de cada correntinha se formam esses carocinhos. Vai ser dentro deles que eu vou colocar os meus pontos baixos. Então, aqui, ó, virei meu trabalho, nesse primeiro eu já vou fazer um ponto baixo. Introduzo a agulha aqui, ó, dentro dele. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente e fecho, fazendo o meu primeiro ponto. No mesmo lugar, eu vou colocar 2 pontos juntos. No mesmo lugar, eu introduzo a minha agulha, pego o fio que vem lá do rolo, dou a altura e fecho. Ficando dessa forma. Agora, eu vou contornar aqui, pegando aqui nessa correntinha, aqui nesse carocinho, e colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Vou colocar somente um ponto até o final dessa carreira. Vai modelando o seu trabalho, puxa ele para ele ganhando forma, ó, vai ajustando para que ele fique bem certinho. Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, nesse aqui eu vou colocar 4 pontos juntos. Aqui a gente vai começar a fazer a curva, né? A lateral da nossa base. Então, aqui nesse mesmo lugar, nós vamos colocar 4 pontos juntos. 1, 2, você já pode ir virando assim o seu trabalho para poder fazer o contorno. 3 e 4. Assim. Esse fiozinho aqui que ficou lá do início, você já pode puxar ele e ir levando ele já para fazer o arremate, até lá no finalzinho. Aqui a gente vai colocar, então, vai voltar fazendo os pontos baixos, pegando, então, nessas 2 correntinhas aqui, nessas 2 alcinhas, fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, nesse daqui eu já introduzo aqui embaixo, já puxo pra frente, dou altura e faço um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, um ponto baixo, até o finalzinho. Cheguei aqui no meu último ponto. Aqui nessa volta eu vou colocar apenas 2 pontos, porque aqui no início a gente já começou fazendo 2, então junto com mais 2 vai totalizar os 4 para ficar igual essa outra lateral aqui. Então, aqui nessa curvinha a gente vai colocar 2 pontos. 1 e 2. Aqui eu posso esticar um pouco a minha laçada, tiro a agulha, vou modelar a peça novamente.
E agora eu vou fazer o meu fechamento invisível. Vou pegar uma agulha menor. O fechamento vocês vão fazer da seguinte forma. Essa correntinha que tem aqui deitada, ela é o ponto que a gente fez de subida lá no início. Então, não vai ser nessa daqui que nós vamos fazer o fechamento, e sim nessa aqui de cima, ó, essa que fica em cima do ponto. Então, a gente vai introduzir a agulha, ó, peguei minha agulha, introduzi de trás pra frente, pego minha laçada, coloco na agulha e levo tudo aqui pra trás. Dessa forma, ó. E agora, essa próxima carreira vai ser toda em ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado é aquele que a gente pega bem no centro do ponto, ó. Bem aqui no meinho dele, e ele sai aqui, ó. Sai aqui atrás, entre essas perninhas aqui. Agora, pra achar esse ponto, você pode pegar uma agulha menor para conseguir visualizar. Eu vou colocar meu dedinho aqui para não perder essa laçada. E aqui você vai... Deixa eu esticar bem para conseguir mostrar para vocês, ó. Eu peguei uma agulha menor para introduzir, ó, bem aqui no centro desse ponto, porque essa agulha, ela tem que sair aqui, ó, bem aqui atrás. Bem no meio do ponto. Aqui tem essas duas perninhas, então é nesse lugar que ela tem que sair, para você fazer o ponto baixo centrado, tá? Eu vou tirar minha agulha aqui pra fazer, ó. Introduzir ela bem aqui atrás e ela tem que sair bem no meio. Saiu no meio, você vai colocar a perninha aqui no gancho da agulha, ajusta o fio que vem lá do rolo, pesco e trago tudo aqui pra frente. Dou altura e faço o meu primeiro ponto baixo centrado. No mesmo lugar, eu vou colocar novamente a agulha para fazer novamente um ponto baixo centrado, ficando dessa forma um aumento. Tá? Aqui no próximo, novamente pegando no centro do ponto e fazendo um aumento. O aumento é 2 pontos no mesmo ponto de base. Assim. O aumento. Os nossos aumentos vão funcionar da seguinte maneira. Vai para cada cantinho, né, do nosso trabalho, a gente vai colocar aumentos. Então, nos 4 pontos aqui que a gente fez a nossa volta, a gente vai colocar aumento. Ou seja, a gente fez um aumento aqui, um aqui, e vai ser mais 2 aumentos quando a gente chegar lá no final, na hora de contornar. Então, nos 4 pontos que a gente fez iniciais, vai ficar aumentos. Tá? Então, aqui eu já fiz 2 aumentos, 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos aqui. Agora, eu vou contornar toda a minha base aqui, fazendo pontos baixos centrados, um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar aqui nessa lateral para fazer novamente a curva. Ponto baixo centrado, sempre lembrando, ó, de ver se a agulha saiu bem atrás, bem no centro. Pega o fio que vem lá do rolo, dá altura e fecha. E vai ser isso até o final dessa carreira. Cheguei aqui na minha curva novamente, aqui onde o trabalho começa a curvar. Aqui eu vou começar os meus aumentos. Aqui, ó, nesse próximo ponto, introduzo a agulha, saio bem lá atrás, no meio, puxo o fio que vem lá do rolo, dou altura e fecho. Novamente, no mesmo lugar, eu vou introduzir minha agulha e fazer mais um ponto. Aqui já está o meu primeiro aumento. Venho pro próximo, aumento novamente. Fecho e fecho. Aqui já fiz 2 aumentos. Viro o trabalho, vai virando o trabalho e ajeitando. Aqui no próximo, a mesma coisa. Assim. 3 aumentos. E agora, para finalizar, o nosso último aumento aqui no próximo ponto.
assim. Aqui já ficou, então, bem certinho a lateral da nossa base oval. Agora, novamente, nós vamos contornar, fazendo pontos baixos centrados, sozinhos, né? E aqui, chegou na lateral, vamos fazer mais uma sequência de 2 aumentos. Cheguei novamente aqui na curva do meu trabalho. Aqui eu vou colocar, então, um aumento. E no próximo, o meu último aumento. Totalizando, então, os nossos 4 aumentos para ficar igual o outro lado da peça. Ó. 4 aumentos e 4 aumentos. Vamos, então, fechar a nossa base. Estica aqui essa laçada. Novamente, eu vou introduzir a minha agulha nesse ponto aqui, ó, que se formou em cima desse ponto de subida. Então, de trás pra frente, coloco a minha agulha aqui, pegando essas 2 alcinhas do ponto. Pego minha laçada, levo lá pra minha agulha e eu vou puxar tudo aqui pra trás. Assim. Agora, nós já vamos começar a fazer uma carreira de ponto baixo para subir a nossa bolsa. Lembra de sempre ajustar aqui, porque essa laçadinha aqui, ela tem que ficar do mesmo tamanho dessas outras correntinhas. Ela não pode ficar nem muito pequena e nem muito grande, para não aparecer aonde a gente tá fazendo a nossa subida. Levei a minha laçada aqui pra trás, agora a gente vai introduzir a nossa agulha, ó, apenas em uma das alcinhas dessa laçada que a gente levou, certo? Ó, introduzi a minha agulha aqui, ó, pegando apenas uma das alcinhas, pego essa laçada aqui, coloco na minha agulha, já ajusto. Ajusto aqui, pego o fio que vem lá do rolo e trago aqui pra frente, fazendo o meu primeiro ponto baixo. Ficando assim. Aqui no próximo, a mesma coisa. Coloca a sua agulha apenas pegando uma das alcinhas aqui desse ponto. E eu gosto de pegar sempre aqui, ó, nesses carocinhos que vai se formando, para reforçar bem e não ficar repuxado essa primeira carreira de pontos da nossa bolsa. Então, eu sempre coloco a minha agulha numa das alcinhas. Introduzo aqui atrás desse carocinho e pego o fio que vem lá do rolo. Trago pra frente e faço um ponto baixo. Novamente, introduzo a agulha apenas em uma das alcinhas, coloco dentro desse carocinho aqui, pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente e fecho fazendo ponto baixo. Essa carreira aqui vai ser toda em ponto baixo, lá no final eu volto pra fazer o fechamento com vocês. Fiz toda a minha carreira, então, em pontos baixos. Olha como fica o detalhe aqui na frente. Esse detalhe fica por conta dessa perninha que a gente pega apenas uma, né? Pegamos, então, apenas uma perninha aqui do ponto e fica todo esse detalhe aqui, ó, na nossa base. Agora, vamos fazer o nosso fechamento invisível para dar início ao nosso ponto relevo ou ponto espiga, como muitos chamam. Vou pegar a minha agulha, vou introduzir de trás pra frente nessa correntinha aqui, ó, que se formou em cima do nosso primeiro ponto baixo. Pego minha laçada, levo lá na agulha e puxo tudo aqui pra trás. Nessa laçada que a gente está levando pra trás, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, por debaixo dela, ó. Pega a sua agulha, coloca embaixo dessa laçada. Pega essa laçadinha, coloca na agulha, ajusta, pega o fio que vem lá do rolo, trago pra frente e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Ficando assim. Aqui, nesse próximo, nós vamos começar a fazer o nosso ponto relevo. Então, nós vamos pular esse daqui, porque esse daqui é equivalente a esse aqui que a gente já fez o nosso ponto baixo, certo?
Então, não vai ser nesse daqui, e sim no próximo. A gente vai introduzir nossa agulha aqui pela frente, ó, pegando apenas as perninhas desse ponto aqui na frente, certo? Pego o fio que vem lá do rolo, coloco na agulha e passo aqui, ó, por de dentro, dou altura e fecho. Fazendo, então, meu primeiro ponto relevo ou ponto espiga. Aqui do ladinho, eu já introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. No próximo, o meu ponto relevo. Introduzo a agulha aqui pela frente, pegando apenas, então, essas duas alcinhas do ponto. Pego o fio que vem lá do rolo, trago tudo aqui pra frente, dou altura e fecho. Aqui já do lado, já faço o meu ponto baixo. E no próximo, um ponto relevo. Lembrando sempre que não vai ser nesse aqui, ó. Não vai ser nesse ponto que a gente fez um ponto baixo, e sim nesse aqui do lado. Pegando sempre as duas alcinhas do ponto, trazendo o fio pra frente e fechando. Aqui do lado, um ponto baixo. E essa sequência vai se repetir por toda essa carreira. Até o final, essa mesma sequência. Cheguei, então, no final da minha carreira. Ele fica assim, ó, bem intercalado, um ponto espiga, o relevo, e um ponto baixo. Fica bem bonito o efeito que ele dá na peça. Agora, para fazer o fechamento, eu vou esticar essa laçadinha da minha agulha. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem na cabecinha do ponto relevo. Aqui tá o nosso primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, vai ser aqui, ó, bem aqui nessa correntinha aqui de cima, ó. Tá? Pego minha laçada, levo lá pra minha agulha, puxo tudo aqui pra trás. Levei a minha laçada aqui pra trás, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por debaixo dessa corrente aqui, que se formou em cima do nosso ponto relevo. Tá? Bem em cima aqui, ó, que tá o nosso ponto relevo. Então, eu introduzo a agulha aqui embaixo. Essa laçada eu levo lá pra minha agulha, aqui eu já ajusto. Pego o fio que vem lá do rolo, trago pra frente e faço um ponto baixo. Aqui do lado, eu vou fazer um ponto relevo. Ó, observem que aqui onde a gente vai fazer o ponto relevo é onde tem aquele ponto baixo. Pegando, então, nas duas alcinhas da frente do ponto. Faço meu ponto relevo. Já aqui do lado, um ponto baixo, tá? Então, é importante lembrar que o fechamento de cada carreira vai ser em cima, então, né, do nosso ponto relevo. E essa carreira vai ser assim. Aqui a gente fez o nosso ponto baixo, aqui no próximo a gente faz um relevo, sempre intercalando, para que fique bem bonito lá no final. Um ponto baixo. Vai ficando assim. E vai ser essa sequência até o fim dessa carreira. Lá no final, eu vou voltar novamente com vocês para mostrar mais uma vez o fechamento. E depois vai ser essa sequência até o final da peça. Cheguei no final, então, da minha carreira. Olhem o efeito que já está dando para minha bolsa, esse ponto. Sempre é importante você ir modelando e ajustando para que a bolsa ela suba reta e ganhe formato. Vamos fazer, então, novamente o nosso fechamento. Eu estico essa laçada que está aqui na minha agulha, tiro, pego, então, nesse ponto que se formou em cima, que é do nosso ponto espiga, esse aqui é o nosso ponto baixo, e aqui a correntinha que se formou. Então, vai ser em cima dessa correntinha que a gente vai fazer o fechamento. Introduz a agulha de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas, olha. Fica bem visível, né? Aqui é o nosso ponto baixo, aqui do lado espiga
e aqui em cima o ponto que se formou, né? Pego, então, a minha laçada, levo lá pra minha agulha e eu vou puxar tudo aqui pra trás. Dessa forma. Aqui, no meu ponto espiga, eu vou introduzir a minha agulha pegando nessa correntinha que se formou em cima dele. Não vai ser nessa laçada que eu levei, e sim nessa corrente que se formou nesse ponto, que se formou em cima do ponto espiga. Então, assim, o segredo para essa peça é sempre cuidar aqui no fechamento, para fazer o fechamento bem certinho, para que os pontos fiquem intercalados corretamente. Lembrar, então, que o fechamento vai ser sempre em cima do ponto relevo, sempre, tá? Nunca vai ser aqui, ó, no nosso ponto baixo, e sim sempre no ponto relevo. Introduzo a minha agulha aqui por debaixo dessa correntinha, desse ponto, pego a minha laçada, levo pra minha agulha, ajusto, pego o fio que vem lá do rolo, trago tudo aqui pra frente, fazendo o meu ponto baixo. Aqui do lado, eu já venho pra fazer o meu ponto relevo. Pegando as duas alcinhas da frente do ponto, trazendo pra frente, dando altura, fecho. Aqui do lado, faço meu ponto baixo. Aqui no próximo, o meu ponto relevo. E agora, é só continuar dando sequência, né, pra esse ponto. Não tem mistério, é só ir intercalando, fazendo um ponto baixo, um relevo, um baixo e um relevo. Lá no final, eu vou voltar pra mostrar quantas carreiras eu fiz, mas aqui vai do gosto de vocês. Você pode fazer maior, menor, conforme você achar necessário. Voltei aqui para mostrar minha bolsa, como está ficando. Totalizou, então, 8 carreiras de ponto relevo, tá? Ela ficou num tamanho bem bom. Depois eu vou tirar as medidas e vou deixar na descrição para vocês olharem. Agora, a gente vai fazer um acabamento aqui no corpo da nossa bolsa, pra gente partir pra aba dela. Terminei aqui, então, meu último ponto espiga. Eu vou pegar a minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, vou introduzir na correntinha aqui de cima, o mesmo fechamento que a gente tava fazendo antes, tá? Levo tudo aqui pra trás. Agora, eu vou pegar apenas em uma dessas alcinhas, dessa laçada que eu acabei de levar aqui pra trás. Vou introduzir minha agulha aqui, ó, então, em uma dessas alcinhas, pegando somente uma alcinha, pego essa laçada, levo pra minha agulha, ajusto esse fio aqui que vem lá do rolo, pesco o fio, trago tudo aqui pra frente e faço um ponto baixo. Novamente, venho aqui no próximo, pego somente uma das alcinhas e eu vou pegar também nos carocinhos que se formam aqui atrás, ó, para reforçar o nosso ponto. Aqui a gente vai fazer uma carreira toda em ponto baixo, pegando apenas em uma das alcinhas para ficar esse efeito aqui pra frente. Esse efeito aqui, ó, tá? Então, ó, já peguei ali, coloquei a minha agulha em uma das alcinhas, coloco então nesse carocinho aqui, ó, que se forma atrás de cada ponto, para reforçar e não ficar repuxado. Trago tudo o fio pra frente e fecho, fazendo ponto baixo. E vai ser assim por toda essa carreira, para ficar um efeito bem bonito na nossa bolsa. E vai ficando assim, né? Esse detalhezinho aqui pra frente. Cheguei aqui no meu último ponto, agora eu já posso cortar o meu fio. Vou cortar ele aqui. E eu já posso simular, então, a minha correntinha. Tirando aqui, ó, todo esse fio aqui da minha agulha. Venho aqui, ó, de trás pra frente, nessa corrente que se formou do nosso primeiro ponto. Pego o meu fio e puxo aqui, ó, tudo pra trás. Vou virar o trabalho pra ficar mais fácil de mostrar. Vou introduzir a minha agulha pra sair bem aqui, ó, no meio desse ponto,
onde eu preciso simular a minha correntinha. Então, eu sempre gosto de pegar aqui, ó, nesse carocinho e veio com a agulha pra sair bem no centro do ponto. Pego o meu fio e puxo aqui, ó, tudo pra dentro. Dessa forma. Aqui é só ajustar pra ficar bem certinho, ó. Então, o corpo da nossa bolsa, ele já está pronto. Ela fica assim, dessa forma. O corpo da nossa bolsa, então, já está pronto. Aqui ficou os detalhes aqui em cima, com essa correntinha aqui pra frente. E aqui na parte da nossa base também, tá? Agora, nós vamos partir pra nossa aba. Pra fazer essa aba, a gente vai pegar a bolsa e vai dividir ela assim no meio, ó. Achatar ela dessa forma, tá? Ó. Eu vou começar aqui atrás, porque aqui foi onde eu fiz o meu acabamento. Então, a minha aba eu vou começar nessa parte aqui, tá? Ó, achatei bem ela, dividi ela no meio assim. E eu faço da seguinte forma. Aqui na lateral tem esse pontinho aqui, ó, que ele faz essa curvinha, certo? E mais 2 correntinhas, então eu conto 1, 2, 3. 3 pontinhos aqui. E aqui é a mesma coisa, esse pontinho da lateral aqui e conto mais um, ó, 1, 2, 3, certo? Pulo esses 3 aqui e eu já vou começar a fazer os meus pontos baixos aqui desse lado. Eu vou colocar um marcador aqui para vocês conseguirem visualizar, ó. Eu vou colocar essa própria agulha, então, pulei 1, 1, 2, 3, nesse aqui é que eu vou entrar, correto? Vou pegar, então, meu fio, venho aqui, já pulo, então, as minhas 3 correntes, correto? E vou introduzir a minha agulha aqui, ó, pegando, então, somente numa das alcinhas e naquele carocinho, como eu mostrei pra vocês. Trago o meu fio aqui pra frente e faço o meu primeiro ponto baixo. Aqui você já pode ir escondendo esse fiozinho aqui. No próximo, a mesma coisa. E eu vou totalizar, então, 13 pontos baixos. Aqui precisa ser um número ímpar para que a aba da nossa bolsa, ela fique bem intercalada aos pontos. Eu vou fazer até o final, então, os nossos 13 pontos e depois eu volto com vocês. Fiz os meus 13 pontos baixos, eu vou virar minha bolsa aqui. E aqui embaixo já desse ponto baixo, eu já vou vir com a minha agulha fazendo ponto baixo. Novamente, ponto baixo. E a gente vai contornar até o final. Lembrando que precisa totalizar 13 pontos. Sempre cuida para pegar nas 2 alcinhas aqui, nas 2 correntinhas dessa vez, tá? Não vai ser só em uma, e sim nas 2, ó. Para fazer os pontos baixos. O último ponto, ele fica bem escondidinho aqui no final. Então, é sempre bom vocês irem contando para ver se totalizou os 13, porque esse nosso último aqui, ele fica bem escondidinho. Então, sempre tem que cuidar para pegar ele, para fechar os 13 pontos. Assim, viro novamente a minha peça. Aqui, então, eu vou subir uma corrente. Subir uma corrente. No próximo, eu vou fazer o meu ponto relevo. Então, ó, subi a corrente, aqui nesse aqui, ó, eu venho pegando essas 2 alcinhas aqui do ponto. As 2 alcinhas da frente. Trago o fio que vem lá do rolo, dou a altura e fecho. Aqui do lado, ó, faço um ponto baixo. No próximo, ponto relevo. Aqui, ó,
do ladinho, um ponto baixo, no outro relevo. Essa sequência vai ser até o fim dessa carreira. Fiz aqui o meu último ponto relevo. Aqui no final a gente sempre tem que cuidar, porque tem um pontinho pra gente fazer. Tem um espacinho pra gente fazer o nosso ponto baixo, ó. Tem a correntinha, ela fica bem apertada, então por isso que a gente sempre tem que prestar bastante atenção, pra terminar com ponto baixo. Assim. Novamente eu vou virar o meu trabalho. E eu vou fazer, então, uma carreira de pontos baixos. Já introduzindo aqui, ó, bem aqui embaixo do meu primeiro ponto, tá? Não precisa pular, pode já introduzir aqui embaixo mesmo. Vai ser uma carreira, então, toda em ponto baixo. Fiz aqui meu último ponto, viro a peça. Passo o fio aqui, ó, pra trás da nossa agulha. Subo uma corrente. E eu vou fazer uma carreira, então, né, de pontos baixos. Ponto baixo e ponto relevo. Ponto baixo, ponto relevo. Então, eu subi minha correntinha. Aqui na próxima, eu já venho pra fazer o meu ponto relevo. E vai ser dessa forma, tá? Então, aqui, essa aba vai ser sempre assim, até o tamanho que você achar necessário. Eu vou dar continuidade aqui, lá no finalzinho eu mostro pra vocês como que ficou. Finalizei já a minha aba, aqui. Eu vou virar pra mostrar quantas carreiras eu subi pra vocês. Então, ó, ficou a nossa primeira carreira de pontos baixos. Depois dessa carreira aqui, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto relevo. Eu vou virar ela pra vocês verem como é que vai ficar aqui na frente, ó. Ela ficou, então, desse tamanho. Aqui ela vai ficar mais curtinha, mas depois a gente vai fazer toda uma carreira contornando aqui com pontos baixos. Então, ela vai dar mais uma aumentada aí, né, de mais uma carreira. Aqui, então, a gente já pode cortar esse fio. A gente corta já um pedacinho dele, não precisa deixar muito grande. E agora eu já puxo ele pra poder fazer o acabamento, né? Aqui é só passar entre os pontinhos aqui dentro, escondendo ele, cuidando sempre, né, pra não deformar o pontinho da frente, não repuxar ele. Então, na hora que você for escondendo ele, você sempre toma cuidado para que ele não estrague o ponto da frente. Você vai passando entre os pontos e depois lá no final você pode cortar e colocar um pinguinho de cola ou costurar para ficar mais seguro. Eu costumo colocar cola. Eu acho que fica bem firme e não tem problema, tá? Aqui você já pode cortar. Arruma bem, olha na frente como é que fica. Assim. E agora aqui em volta a gente vai fazer o contorno fazendo pontos baixos por toda essa aba aqui. Para começar o nosso contorno, a gente pega mais um pedaço de fio. Vamos introduzir a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo. Pegamos o fio e puxamos aqui pra frente. Já fecho fazendo meu primeiro ponto baixo. Fiz meu primeiro ponto baixo, aqui no meio, ó, do ladinho eu vou vir e fazer mais um ponto baixo. Aqui eu vou colocar entre esses pontos mais um pontinho baixo. Ficando assim. E assim a gente vai colocando eles, acomodando esses pontos, né, para que fique bem bonito e não vá deformando a aba da bolsa. Já fiz a minha primeira lateral, então, contornei colocando os meus pontos baixos. Aqui, para fazer a voltinha, eu vou fazer uma corrente para poder virar o trabalho, assim.
Aqui já fica bem fácil de visualizar o lugar onde a gente vai poder colocar os pontos. Então, aqui é muito mais fácil, porque já está mais visível o lugar certinho para colocar os pontos. Mais uma vez, cheguei na lateral, faço uma corrente para poder virar o trabalho e dar continuidade. Aqui desse outro lado, é só fazer essa mesma sequência, não tem mistério, tá? Eu vou terminar aqui, vou escolher os meus acessórios para colocar na minha bolsa e venho depois mostrar para vocês como ficou. Voltei já com a minha peça toda finalizada. Eu coloquei, então, o nosso botão imantado. Olha, fica bem prático na hora de fechar a bolsa. E optei por uma corrente dourada também para acompanhar a peça. Esse foi o resultado. Ela fica super estruturada e muito linda. Além de espaçosa, eu vou abrir aqui para vocês, para vocês terem uma noção do espaço interno dessa bolsa. Ó, ela é muito espaçosa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima!